Prezados alunos, então vamos continuar aqui com o estudo do direito tributário, entrando agora nas espécies tributárias, né? No estudo dos vários tipos de tributos que a Constituição estabelece, né? Sendo que o tributo é o objeto de estudo do direito tributário, como nós já tivemos a oportunidade de abordar. Então, quando a gente passa para o estudo dos tributos em espécie, ou seja, a identificação das espécies tributárias permitidas pelo nosso sistema jurídico, a gente se depara primeiro com a origem, né, com o fundamento desses tributos. E aí nós temos que a Constituição, como também o CTN, né, que são os dois fundamentos legais da nossa disciplina, eles estabelecem o CTN a partir do artigo 145, né, inciso 1º, que já diz que, a partir do inciso 1º, que já diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir impostos, que é o inciso 1º. Então, cada um dos entes federativos poderá instituir determinados impostos, de acordo com a repartição de competência estabelecida também pela Constituição. Então, o que a gente tira daí? A gente observa, né, a informação diz respeito à possibilidade, a partir de competências estabelecidas pela Constituição, da criação de vários impostos, né? Imposto como primeira espécie normativa, né, tributária estabelecida pela Constituição Federal. Também nós temos o CTN, né, o Código Tributário Nacional, que já no seu artigo 16, ainda lá quando foi criado o CTN, em 1966, né, já no seu artigo 16, estabelecia, conceituava imposto, né, como essa primeira espécie normativa prevista no artigo 145, inciso 1 da Constituição Federal. Então, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Bem, é importante que essa primeira espécie normativa, né, tributária, né, primeiro tributo em espécie, que são os impostos, que a gente tenha, e esse artigo 16 já diz muito, acerca das principais características, ou da principal característica do imposto, né, que é a previsão de uma situação desvinculada de qualquer atividade que o Estado proporcione ao contribuinte. Então, o que a gente tem é que quem dá origem, né, quem realiza o fato gerador é o contribuinte, né? É um fato do contribuinte, a identificação do imposto, né? Então, a gente vai ver que é uma situação, né, um fato gerador que se origina a partir de uma situação provocada pelo contribuinte. Então, Amaro nos explica que para exigir impostos, né, imposto de certo indivíduo, não é preciso que o Estado lhe preste algo determinado. Por isso a ideia do não vinculado. Por isso que o imposto, como primeira espécie normativa tributária, ele é não vinculado, porque ele independe de qualquer atividade prestada pelo Estado em prol do contribuinte. Um exemplo clássico do imposto é o imposto de renda, em que nós temos a descrição na lei, né, a hipótese de incidência que a lei do imposto de renda estabelece, que é a condição de auferir renda, né, a previsão abstrata da lei. A situação, o fato gerador desse imposto de renda é exatamente o que vai gerar a cobrança desse imposto de renda. É a condição do contribuinte, né, do indivíduo, do cidadão, auferir renda. E a incidência do IR, né, do imposto de renda, é quando nasce a obrigação de pagar o imposto de renda, né, é quando se ocorre, no caso concreto, o fato gerador, no caso, o auferimento da renda, né, o recebimento de rendimentos. Então, o imposto de renda, o fato gerador não será um ato a ser praticado pelo Estado, como a gente está vendo, é um fato do contribuinte, mas uma situação advinda ou praticada pelo contribuinte, no caso aqui, auferir.
Já no caso das taxas, que é a segunda espécie normativa que nós iremos estudar, a gente vai ver que é o contrário, que a taxa depende de uma atividade, né, de um fato, de um ato praticado pelo Estado. Então, ele é diferente do imposto, ele é vinculado. As taxas são vinculadas. Então, da mesma forma, um outro exemplo, prestar serviços, né, é o fato gerador do ISS, o Imposto sobre Serviço, que é o imposto de competência dos municípios. Né? Um terceiro exemplo é o imposto de importação, né? Que o fato gerador é exatamente o importador, o cidadão, o indivíduo, realizar atos de importação, né? Adquirir produtos de fora do nosso território, e isso ocasiona a incidência, já é o fato gerador, né? O fato em si já cria a obrigação de pagar o imposto de importação. Então, todos os fatos dos impostos, seja imposto de renda, seja ISS, seja o imposto de importação, o imposto de exportação e todos os demais impostos previstos, né, no nosso sistema normativo, todos estes serão situações praticadas pelo contribuinte. Então, o produto da sua arrecadação, né, o produto, essa é a informação que caracteriza os impostos, o produto da sua arrecadação, em regra, né, não tem destinação específica, não se destina. Então, a gente já viu lá na parte inicial da nossa disciplina que o direito tributário, né, ele já integrou o direito financeiro e, devido à autonomia, se separou, separou-se do direito financeiro. Mas o direito tributário, que tem por objeto os impostos, ele é sim uma das parcelas uma das parcelas do direito financeiro, no caso, a arrecadação de receitas. Então, nessa situação aqui posta, os impostos, né, essa espécie normativa, ele se presta para arrecadação de dinheiro aos cofres públicos, né? Não se tem uma destinação específica, está lá no artigo 167, inciso 4 da Constituição. Então, os impostos, eles são não afetados, ou seja, há a não afetação dos impostos, quer dizer, sem destinação. Um outro aspecto que nós devemos abordar é a característica dos tributos, né, no que toca à finalidade, né, no momento do estabelecimento da criação desse imposto. Então, nós temos a finalidade, a grande finalidade, né, a razão de ser dos impostos, o estabelecimento dos impostos é a arrecadação de recursos financeiros do Estado. Essa é a identificação dessa característica da fiscalidade, né, dessa finalidade arrecadatória de recursos para os cofres públicos, a fim de prestar os serviços públicos, realizar os trabalhos em prol da coletividade de uma forma geral. Mas também nós temos uma outra finalidade no que toca aos impostos, que são chamados parafiscais ou extrafiscais. A finalidade desses impostos não é a arrecadação de recursos financeiros por si só, muito embora haja essa arrecadação, mas a finalidade principal, a princípio, é a aplicação de políticas, né? É a intervenção, é a possibilidade de redistribuição de rendas, né? De recolocação dos membros da sociedade em determinadas posições. Então, nós temos a utilização de certos impostos, como o IPI, o IOF, imposto de importação, imposto de exportação, com essa característica, né, de imposição, de facilitação de realização de políticas monetárias, né, e isso verifica-se a partir de uma maior flexibilização para com alteração de alíquotas, né, que possibilita a realização de operações mais rápidas por parte do Estado, exatamente porque a finalidade não é única e exclusivamente arrecadatória. Então, nós temos como parafiscais e extrafiscais, né, e aí a intervenção no domínio econômico, né, esse objetivo,
E essa é o elemento-chave na aplicação de políticas sociais e de redistribuição de renda, né? E aí eles objetivam interferência na economia, né? Como o IPI, o IOF, né? Que são impostos para fiscais. Nós temos também a contribuição para seguro de acidente de trabalho, SAT, que é uma contribuição social que nós vamos ainda estudar, né? Então, dentre a gama de impostos e tributos que podem ser criados pelos entes da federação, né, que são as pessoas jurídicas de direito público que podem criar impostos, né, taxas, contribuições de melhorias, os empréstimos compulsórios, né, e as contribuições sociais. Nós temos essa identificação que, ora, e essa é a grande demanda, né? A grande finalidade dos impostos, dos tributos, de uma forma geral, é a arrecadação de dinheiro, de recursos financeiros para o Estado. Mas também nós temos determinados impostos, aqui estudando imposto, mas em outras espécies tributárias também, essa finalidade não arrecadatória unicamente, que é a de intervenção no domínio econômico, tá? Então, por exemplo, o governo ele pode estabelecer alíquotas bem maiores para o ITR, né, Imposto Territorial Rural, para grandes latifundiários que têm terras improdutivas. E isso é a intervenção, né, no domínio econômico, de forma a fomentar que esse grande latifundiário ele promova a função social da propriedade, nesse exemplo dado. Então, por isso mesmo, né, o Estado, dentro dessa finalidade extrafiscal no que toca aos impostos, eles vão ter uma maior flexibilidade, né, uma maior liberdade de realizar determinadas alterações pela característica da parafiscalidade ou extrafiscalidade. Então, podem ser, a gente acabou de ver, fiscais ou extrafiscais e parafiscais, né? Então, Machado afirma que no mundo moderno, o tributo é largamente utilizado com o objetivo de interferir na economia privada, né? Como no exemplo lá do grande latifundiário, estimulando atividades, setores econômicos ou regiões, desestimulando o consumo de certos bens e produzindo finalmente os efeitos mais diversos na economia. Então, vejam, a gente vem estudando os tributos e se depara numa situação em que, no momento do nosso estudo, e de que os impostos, né, os tributos, de uma forma geral, eles não se prestam unicamente para fins arrecadatórios por parte do Estado. Fiscais, a gente viu arrecadação de recursos financeiros, extrafiscais, interferência no domínio econômico, para fiscais, arrecadação de recursos para o custeio de atividades que, em princípio, não integram funções próprias do Estado, mas este as desenvolve através de atividades específicas. É o exemplo do SESC, SENAC, que recolhem contribuições, né, de seus, a favor dos empregados, para fins de prestação de serviço de utilidade pública, serviço de interesse público, tá? E é uma forma de movimentar as atividades. Uma outra característica, né, já chegando ao final aqui dessa espécie tributária dos impostos, né, nós temos que estes podem ser seletivos ou não seletivos, né? Os impostos seletivos são aqueles onde a alíquota é maior ou a alíquota fixada pelo ente estatal é maior ou menor, dependendo da essencialidade do bem, do produto. Então, por exemplo, nós temos que o ICMS, né, de bebidas, cigarros, carros, veículos, né, de cosméticos, eles sempre são mais altos, né, exatamente porque eles são, o ICMS nesse sentido, são as alíquotas fixadas, levando em consideração a pouca essencialidade do bem, né, então o que representa o que vem a justificar uma alíquota maior exatamente pela característica da seletividade, né, a depender da essencialidade do bem. Por outro lado, os produtos da cesta básica, né, eles recebem uma alíquota menor exatamente pela natureza essencial do bem, tá? Também nós temos que os impostos eles podem ser não seletivos.
que não vai existir diferença na alíquota em razão de essencialidade do bem, de qualquer bem, porventura, naquele momento instituído sobre aquele determinado imposto, tá? Então, pessoal, a gente conclui o primeiro estudo aqui da parte dos tributos em espécie, concluindo com o imposto. No próximo vídeo, nós vamos estudar as taxas.